diante do teu altar, pedindo a Ti todo carinho de filho para o Pai, que o Senhor possa estar, Jesus, abrindo as portas dos céus, trazendo uma palavra rema para o teu filho, evangelista Walter, Jesus. Que esta palavra, Jesus, venha edificar nossas vidas, acrescentar em nossas mentes um pouquinho do teu amor, do teu carinho. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que todos aplaudam o Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Rapaz, eu tô doente, hein? O pessoal parece estar com fome, gente. Já deixei para facilitar o teu serviço a palavra dessa noite. Me perdoe minha voz aí, se eu ficar tossindo durante a ministração. Eu estou bem gripado, mas graças a Deus estamos em pé. A palavra do Senhor hoje, eu queria... Quem estava aqui no culto de domingo? Bastante gente, né? Então, se o Espírito Santo me permitir, eu quero continuar construindo em cima do fundamento que o Mateus lançou no domingo. E a palavra de hoje está em Marcos 14. Vou ler somente do verso 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em que si mesmos se indignaram, e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários, e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir ao meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Mais uma vez, feche teus olhos. Pai, a tua palavra está lançada. Nós declaramos mais uma vez a dependência do teu Espírito Santo, para que essa palavra seja, Pai, vivificada em nosso coração, se cumpra através dela o propósito ao qual foi lançada, que eu tenho certeza, como disse o profeta Isaías, ela não vai voltar vazia. Como foi dito desde o início do culto, eu não participei do círculo de oração, mas pelo entendimento que eu tive, a todo momento está sendo feito um trabalho para retirar da mente aqueles pensamentos que não agradam o teu coração. Tudo aquilo, Pai, que é passado, tudo aquilo que é lixo, pelo poder do teu Santo Espírito. O Senhor é um Deus de amor e de misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor pega o nosso pecado e joga lá no oceano do esquecimento. Por isso, ó Deus, que todo perdão não liberado, toda culpa que ainda venha ao inimigo, que é o acusador, todo momento nos lembrar, que todos os meus irmãos aqui possam sentir o toque do teu Espírito, o teu Espírito que é o nosso Consolador, através do sangue de Jesus, que é o nosso perdoador, nosso Salvador, e que a gente possa andar agora, Pai, em obediência à tua verdade. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, como foi dito desde o início do culto, né, como o pastor bem colocou, o que você tem alimentado no seu estômago espiritual? Então, pelo que eu vi, tinham muitas coisas que estavam erradas, que foram ditas, o qual a gente tem que tirar do nosso estômago. Por que Deus pede para a gente se esvaziar? A gente se esvazia primeiro para depois Ele encher. Porque quantas vezes Ele quer encher, só que Ele chega ali e está ocupado, a sala está cheia. Aí Ele não consegue entrar porque Ele é um Deus educado. Então primeiro Ele quer que você esvazie,
para que ele enche. Então, como todo o trabalho foi feito, no começo eu até pensei, será que eu vim para o culto certo? Eu acho que essa palavra não era para cá. Mas aí, à medida que o culto foi andando, eu falei, não, acho que realmente o Senhor está desconstruindo alguma coisa para depois tentar construir com aquilo que é certo aos seus olhos. Essa palavra eu lembrei dela, o Mateus pregou domingo em Lucas 10 sobre Maria e Marta, as duas irmãs de Lázaro, para não dar confusão, porque eu sei que tem gente nova, até o pessoal que é antigo confunde um João com o outro, né? Então tem o pessoal que confunde a Maria. A Maria não é a irmã de Jesus, tá? Não é a Maria Madalena, é a Maria, irmã do Lázaro, irmã da Marta. Essa é a mesma Maria que aparece nesse texto. Em Marcos 14, a Bíblia diz, né, em Betânia, estava sentado lá na casa de Simão o leproso, e essa mulher veio com um vaso de alabastro, que é um vaso de pedra. Alabastro é uma pedra, e esse vaso guardava um unguento muito caro, de nardo, um óleo caro. Se você for em Mateus 26, esse texto se repete, mas também ela não tem nome. Mas quando chega em João 12, o evangelista João, ele descreve que essa mulher que teve tal atitude com Jesus foi Maria. E eu acho interessante que Maria, irmã de Lázaro, só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que ela aparece na Bíblia, Mateus leu no domingo. Ela estava, o pessoal lembra onde que ela estava? Ela estava fazendo o que enquanto Marta trabalhava? Fazendo a pregação interativa. Ela estava aos pés de Jesus, fazendo o que? Ouvindo, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Isso está lá em Lucas 10. Em João 11, essa mulher é citada de novo na Bíblia. E mais uma vez, sabe onde é que ela estava? Nos pés de Jesus. Fazendo o quê? Chorando a morte de Lázaro. Falando, se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. E agora, mais uma vez, e a terceira e última vez que aparece essa mulher na Bíblia, ela está mais uma vez aos pés de Jesus, agradecendo. Já é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar dessa mulher, que o melhor lugar que você pode estar é nos pés de Jesus. Seja para você chorar a perda de alguém, ou chorar pelos seus problemas, seja para aprender, ou seja para agradecer. Estava, pelo texto que nós lemos, o evangelista Marcos, ele descreve que estamos a 2 dias da Páscoa. Vocês sabem, porque a escola bíblica daqui dessa igreja é muito boa, que os judeus eles têm 3 festas importantes, tinham 3 festas muito importantes: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa das primícias. Essas são as 3 festas mais importantes para o judeu, sendo que a festa da Páscoa era a maior de todas elas. Na Páscoa, a população de Jerusalém ela chegava a ficar 5 vezes maior, porque todos os judeus que estavam ao redor do mundo voltavam para Jerusalém para comemorar. Então por isso havia um grande temor de Roma, porque a população estava muito grande. Existia um temor de que nesse momento Jesus ele fosse tomar o poder como um rei de espada na mão, que era assim que muitos pensavam que ele fazia. E diante desse quadro, essa foi a última reunião, o último jantar que Jesus fez antes dele ir para a Santa Ceia. E aí o final da história vocês conhecem, ele é traído por Judas, né? Ele é preso, cuspido, humilhado, crucificado, morre, graças ao bom Deus ele ressuscita no 3º dia. Mas é interessante que antes desse último momento dessa morte, ele foi nesse jantar. E eu vou aproveitar aqui, não tem nada a ver com a mensagem, eu nem tinha anotado isso, mas no verso 3 diz que o jantar estava acontecendo na casa de Simão o leproso. Então fica logo a dica para os irmãos. Eu pergunto a vocês, será que esse cara continuava sendo leproso? Sim ou não?
Não. Por que ele não era leproso? Se ele continuasse leproso, irmão, o povo não estava lá comendo na casa dele. Porque os leprosos eram enviados para os leprosários. Eles ficavam, a vigilância sanitária lá de Israel era muito exigente. Então todo mundo que era leproso era isolado. Tá? Mas o evangelista ele diz aqui, Simão o leproso. Então, gente, o cara não era mais leproso. Então a gente não precisa ficar rotulando o passado aqui dos irmãos, né? O que já foi, vamos vida nova, é o Simão ex-leproso, é o Simão para a glória de Deus. Então vamos esquecer o passado e vamos andar para frente. Mas eu queria mesmo era falar de algumas lições que essa moça Maria, ela nos ensina. Primeira lição que a Maria nos ensina. Se eu fosse você, quem tem papel para anotar, eu anotaria, porque eu vou falar igual o pastor Silas Malafaia, isso aqui é receita de bolo, né? Não tem receita de bolo não, mas ela tem algumas atitudes que eu e você deveríamos ter. Primeira atitude que eu gostaria de citar de Maria, no verso 8, se Mateus puder me ajudar, para depois o pessoal não falar que é heresia que eu estou inventando. Aí, está logo no início do verso 8. Ela fez o que podia. Meu irmão, eu vi segunda-feira, eu vi o filme do apóstolo Paulo, está passando no cinema. Aliás, eu não sei se é todos os dias, mas segunda-feira tinha promoção, era R$11, tá? Eu sei que a crise é grande, mas se você tiver R$11 no bolso, eu te recomendo assistir. Embora eu falo para você que eu assisti do filme, embora tenha chorado boa parte do filme, mas quando eu saí de lá, eu saí realmente até com um sentimento de revolta comigo mesmo. O filme é excelente, tá? Quem é ruim sou eu. Porque eu vi um cara, eu não vou contar o filme, né? Não vou dar o spoiler, mas conta só o final. Tá na Bíblia, né? Você vê o camarada velho, ia morrer, e a única coisa que ele pensava era continuar ainda salvando pessoas para Jesus. E a pergunta que eu me fiz, né, que vendo assistindo aquele filme, eu encontrei aqui em Maria. Maria fez o que podia. E aí eu me pergunto, será que eu tenho feito tudo o que eu posso por Jesus? Eu queria que você pensasse agora, não na vida do irmão, na sua. Você tem feito tudo aquilo que você pode por Jesus? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque Maria fez o que ela podia e foi o próprio Jesus que disse. Não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de ler, já ouviram falar na história dos moravianos? Se vocês não viram, pode ir no Google, bota lá moravianos. Os moravianos eram uns camaradas que surgiram lá na Áustria, na Alemanha, e foram os primeiros que identificaram que missão era uma obrigação de toda a igreja. Ele não tinha esse negócio que missão são alguns, não, eles todos eram missionários. E esses camaradas, eles começaram uma reunião de oração em 1723. Essa reunião de oração demorou 100 anos. 100 anos. Durante 24 horas, pessoas estavam orando a Deus, intercedendo por aqueles que estavam fazendo missão fora da Alemanha. 100 anos sem parar. 2 deles querendo fazer missão e sabendo que em alguns lugares, alguns escravos não tinham acesso à palavra de Deus, se ofereceram, se venderam como escravos para se infiltrarem no meio de outros escravos e plantar o evangelho no meio daquele povo. E eu fico lendo essas histórias, eu fico assim, não, né? Porque a gente olha, era só o apóstolo Paulo que fazia essas coisas. Mas a gente vê homens de Deus na história que se entregam ao Senhor e fazem aquilo que podem. E eu me pergunto, e eu te pergunto, será que nós estamos fazendo o que podemos? Segunda lição, são só 8, e é rapidinho. Segunda lição, está no verso 3, o meu ajudante saiu, mas no verso 3 da tua Bíblia, está escrito
que Maria, ela derramou sobre Jesus um unguento chamado nardo puro. Imagina o seguinte, a gente não tem muita noção de como que eles falavam de perfume antigamente. Hoje em dia você encontra perfume no shopping. Tá um monte de vidrinho, você vai lá e compra o perfume. O perfume antigamente não era nessa facilidade toda como a gente imagina. No caso dela aqui ainda, é interessante porque o nardo era uma fragrância que só era produzida no Himalaia. Sabe como é que ela chegava em Israel? Em lombos de animais. Não era algo que tinha igual tem na minha casa lá, alfavaca que a pastora pega para temperar carne, nem louro. Não, era um perfume que vinha de longe. Era algo que tinha valor. E sabe o que Maria fez? Além de fazer o que ela podia, então grava aí, primeira coisa, ela fez o que ela podia. Segunda coisa, ela fez o seu melhor. Ela deu a Deus o seu melhor. E eu também fico me perguntando, será que eu tenho dado a Jesus o meu melhor? E quando eu falo o meu melhor, eu estou falando do meu tempo, eu estou falando dos meus talentos, dos meus recursos. Será que eu tenho dado a Deus o meu melhor? Me desculpa, eu sei que o pessoal gosta de filmar, eu fico aqui atrapalhando a filmagem, né? É porque aqui tá bom? Então agora eu vou fazer preocupado com a cara. É bom que não vê minha cara, fica só ouvindo a palavra de Deus. Não quero aparecer no YouTube não. Mas vamos lá. Sabe o que eu acho interessante? Eu tive a oportunidade de viajar para Portugal uma vez, quando eu casei. E eu tive a oportunidade de conhecer o santuário, né, da igreja Nossa Senhora de Fátima. E eu cheguei lá, na igreja de Fátima. Primeiro que era uma igreja assim, monstruosa de grande. E antes, no caminho, eu peguei o carro, viajei por quase... O irmão evangelista está assustado, eu não era cristão, não era crente não, tá, irmão? Eu ainda não tinha encontrado Jesus, mas eu fui lá conhecer a cidade, para não escandalizar ninguém. Eu ainda era igual Simão leproso. Enfim, eu, além de ficar assim, né, pasmo com o tamanho da construção, durante a minha viagem, que se eu não me engano, eu fiquei mais 3 ou 4 horas viajando de carro, dirigindo, eu tive a oportunidade de ver pessoas caminhando, né, em direção ao santuário da Santa, de um ídolo mudo. E às vezes eu fico olhando que os pagãos, aqueles que cultuam ídolos surdos e mudos, aqueles ídolos que nada fazem, às vezes são muito mais coerentes e se doam muito mais do que a gente. Porque eram pessoas que caminhavam 100 quilômetros a pé para agradecer ou pedir algo para alguém que não vai resolver o problema dela. E a gente que se diz servo de Cristo, às vezes mora no bairro da igreja, tem carro, choveu, não vem. Desculpa, vou falar mais uma vez para não ter problema. Eu não estou jogando letra para ninguém, tá? Não, você vai, não está falando de mim. Estou falando de ninguém. Estou falando como que a gente é. Eu estou falando de mim, tá? Se o pastor Valdemar sair daqui e for botar ali na esquina, eu vou reclamar que está longe, tá bom? Então assim, eu estou falando de mim. Eu vejo mais coerência num camarada que é muçulmano e durante o seu expediente de trabalho, ele sabe que tal hora ele vai sair, vai esticar a esteirinha dele, vai orar a Deus dele, do que a gente que é cristão, cara. E eu fico pensando assim, Maria, ela deu o seu melhor. Vocês sabiam que na Índia tem mais de 1 milhão de deuses que os camaradas cultuam? E tem uma história de uma mulher que tinha 2 filhos, um filho tinha deficiência e a mulher estava com os 2 filhos, o deficiente e o não deficiente, indo em direção ao rio Ganges. E aí perguntaram aonde que ela ia. Ela falou que ia oferecer o filho dela em sacrifício a Deus, o Deus dela. Eu não sei qual é, porque são muitos.
E aí perguntaram para ela: qual filho que você vai sacrificar? A mulher falou: é lógico que é o que está em perfeito estado. Eu não estou falando que Deus se agrada, o nosso Deus se agrada de sacrifício humano, mas eu estou só mostrando para vocês como que nós somos incoerentes com aquilo que nós declaramos. A gente canta bonito, a gente fala: só quero ver você, né? Minha vida entrego a ti, e nada. E Maria, ela fez o melhor. No mesmo verso 3, a Bíblia diz que ela quebrou o vaso. Eu já expliquei para vocês que o nardo, esqueci o nome do perfume, como é que é o nome? Isso, o nardo puro. O nardo, então ele vem do Himalaia, e para piorar era puro, não era batizado não, irmão. Era essência pura, extraída de arbusto seco. E os irmãos contabilizaram que isso valia 300 denários. Um denário é a diária de um trabalhador. Então um denário vale um trabalho de um dia. 300 denários era um trabalho de um ano. O que essa mulher tinha dentro de um vaso de alabastro era um ano de salário de um trabalhador. E Betânia era um lugar simples, humilde. Às vezes eu fico perguntando: será que a família de Lázaro era uma família rica? Né? Mas você sabe qual é o sacrifício que essa mulher fazia? Como qualquer mulher de Israel fazia? Ela comprava os perfumes grama a grama, ou gota a gota, se assim puder dizer. E ela ia comprando esses perfumes e ia colocando, enchendo o vasinho. Sabe com qual intuito? Para que no dia que ela chegasse do seu casamento, nas suas núpcias, ela ia quebrar o vaso e ia se perfumar para o esposo. O que essa mulher deu foi um sacrifício dela, que ela juntou para aquele momento que seria o momento mais importante para uma mulher, que é o momento do seu casamento. E aí eu fico me perguntando, eu sei, hoje não é para dar glória a Deus, nem amém, não, hoje é para refletir. Que você saia daqui calado, mas que você pense no que está sendo dito. Você tem feito algum sacrifício para Deus? Você tem colocado na mão de Deus, de repente, aquilo que sempre foi o teu sonho? Aquilo que você sempre almejou? Porque o que essa mulher fez, ela pegou o sonho dela de casar e quebrou e jogou sobre Jesus. Porque ela falou assim: Jesus, o mais importante que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Como Ana chegou, falou para Deus, né? Alguém falou sobre Ana no culto de domingo. Ana chegou para Deus e falou: Senhor, eu não tenho, que eu estou cansado de ser humilhada pela minha rival. Se o Senhor me der um filho, eu dou ele para o Senhor. E foi o que ela fez. E o filho que ela deu para Deus virou sacerdote, profeta, né? Que é o profeta Samuel, e juiz. Será que nós estamos dando o melhor para o Senhor? Às vezes eu fico pensando na minha vida, às vezes eu estou dando até aquilo que não é tão relevante. Normalmente eu fico pensando assim: eu acho que eu estou te dando só o que está sobrando. Por exemplo, se o tempo que eu tenho para falar com o Senhor é de 6 às 6h05, é isso aí que eu vou dar para o Senhor. E essa mulher, ela deu o sonho dela e ela quebrou. Ela quebrou o seu sonho e derramou o seu sonho sobre Jesus. Você tem feito sacrifício para Ele? Essa é a pergunta que eu faço. E mesmo assim, quarta dica: ela recebeu crítica. Ela fez apesar das críticas. No livro de Marcos não aparece, só diz que o pessoal começou a atacar a mulher. Não desperdiça isso, não faz isso. Sabe quem eram esses camaradas? Em Mateus 26 está escrito lá: eram os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, que deviam estar aprendendo com a atitude de adoração de Maria, estavam criticando o desperdício
que ela estava fazendo para ele. Aí eu aprendo uma outra lição. Aquele que faz algo para Deus tem que estar pronto para receber crítica. Aquele que faz algo para Deus vai receber crítica, inclusive dos próprios que estão dentro da igreja. E às vezes tem até um título maior do que você. Que seriam pessoas que deveriam estar aprendendo com aquilo que está sendo feito, mas estão olhando para você e estão falando assim: é um desperdício que você está fazendo para Jesus. Então Maria, ela fez o que ela pôde. Maria, ela fez o seu melhor. Ela fez de maneira sacrificial. Ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez somente para agradar Jesus. Maria, depois de jogar o perfume sobre Jesus, ela solta os seus cabelos. Para a gente isso é tranquilo. Para uma mulher da cultura judaica, ela não podia andar de cabelo solto na frente dos outros. Ela tinha que estar com o seu cabelo escondido, seu cabelo preso. Mas ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo dela. Porque na verdade o que ela está dizendo é o seguinte: não estou se importando, não importa o que vão pensar de mim, não importa como vão me ver, o que eu me importo é agradar a Ele. E às vezes eu vejo aqui durante o louvor, o irmão quer pular, o irmão quer dar um glória, o irmão quer falar em língua estranha, e ele fica olhando para o lado e fala assim: o que será que vão pensar de mim? E a pessoa não se solta, a pessoa não libera a sua adoração. E essa mulher, ela não fez para agradar o pastor, não fez para agradar o apóstolo, ela só queria agradar a Ele. Falou: Senhor, eu quero te honrar e eu quero te agradar. Será que com o sentimento que você tem vindo hoje aqui, ou o sentimento que normalmente você tem vindo fazer a obra, para aqueles que trabalham na obra, é para agradar o homem? Ou você está interessado em agradar a Jesus, ainda que isso te gere crítica? Reflita sobre isso. Sexto, ela fez para a pessoa certa. Por que eu falo que é para a pessoa certa? Porque muitas das vezes a gente faz as coisas certas, mas com o coração movido de forma errada. Eu conheço pessoas que acham que elas não precisam nascer de novo, que elas não precisam de Jesus, porque se elas estiverem entregando cesta básica, ela vai estar fazendo a coisa certa. Que se ela estiver trabalhando numa clínica de drogados, ela já está fazendo a coisa certa. Irmão, não entendam mal. E muito mais, não entendam Jesus mal. Porque Jesus, ele fala: ei, essa mulher está fazendo uma boa ação comigo. Os pobres vocês sempre vão ter convosco. Vocês podem fazer bem a eles quando vocês quiserem. O que Jesus está dizendo é que não é importante você fazer o bem para o necessitado. Não. Tantas vezes ele fez o bem e ele nos pede que façamos o bem. Só que isso é consequência do teu novo nascimento. Aleluia. Isso é consequência do Espírito Santo de Deus que mora em você. E por amor a Ele, você quer praticar as boas obras. Não substitua as boas obras. Não pense que você vai comprar a sua salvação com boas obras. A Bíblia diz: pela graça nós somos salvos. Aleluia. Mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Mas a mesma palavra depois diz: porque nós somos feitura sua. A palavra no grego quer dizer poema. Sabe que lindo isso? Deus diz assim: nós somos um poema dele. A cada dia ele escreve a nossa história. E nós fomos criados para andar em boa obra. Mas o nosso coração é dele. A nossa motivação tem que ser Ele. Porque eu conheço muita gente que vem pregar buscando alta promoção, que vai louvar buscando a sua independência financeira, está fazendo a coisa certa, mas está praticando com o motivo errado. Essa mulher, ela tinha um motivo certo, ela estava adorando a Jesus. Sétimo e penúltimo. Tá bom, pastor.
pastor nem deu amém ainda, tem que estar tranquilo. Glória a Deus. Mudou agora, glória a Deus? Então tá. O sétimo, ela fez no tempo certo. Olha o verso 8 aí para mim, Mateus, por favor. Eu vou dar a chance para a Josi, que ela é minha amiga, hein? Não, já sei. Já pegou? Então tá bom, glória a Deus. Então, o sétimo, ela fez no tempo certo. Olha o que Jesus falou. Ela fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Rapaz, isso aqui é um negócio muito profundo. Vou te falar o porquê. Você imagina a situação. Desse jantar é da onde que o Judas sai com a intenção de trair Jesus. A intenção no coração dele fortalece. Depois eles vão para a ceia. Jesus afirma que um deles iria traí-lo. Fica um olhando para o outro. Será que sou eu? Será que sou eu? O Pedro, que se achava o tal, falava assim: eu não sou, pelo Senhor eu dou a minha vida. E como ele achava que o João também era o cara, ele falou assim: João, pergunta para ele quem é. Porque eu sei que ele diz assim: não sou nem eu e nem você. Mas enquanto um estava ali perguntando, a ceia foi ministrada. Depois Jesus vai para o jardim de Getsêmani. Chegando lá, ele começa a se angustiar. A Bíblia diz que ele chegou a orar e chorar ao ponto dos seus poros saírem sangue. E ele pega os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e fala: meu irmão, fica comigo, vamos vigiar, vamos orar. E era um momento de angústia. Após esse momento vem um exército romano, vem Judas, vem os religiosos. Jesus é pego, Jesus é traído, os discípulos saem correndo. Jesus, ele recebe duas acusações: conspiração contra Roma e blasfêmia contra Deus. Ele é acusado injustamente. Pilatos, frouxamente, indo contra o seu coração, aceita a condenação e decreta a morte de Jesus na cruz. Jesus caminha com a sua cruz em direção ao Monte Caveira. Lá ele é crucificado, ele morre. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, que era um homem de posses e que tinha um bom relacionamento com Pôncio Pilatos, vai pedir o corpo de Jesus. Pilatos libera aquele corpo que já estava morto. José de Arimateia começa a vestir Jesus e preparar Jesus para o seu sepulcro. Só que como Jesus morreu na parte da tarde de sexta, já tinham poucas horas para ser sábado, não